Oi pessoal, tudo bom? Então essa aula vai ser sobre tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso, ele é um tecido que está dentro do tecido conjuntivo, né? Como nós já vimos em aula, o tecido conjuntivo, ele pode ser o propriamente dito, que ele pode ser frouxo ou denso, e daí o denso pode ser modelado ou não modelado, né? A gente viu que ser frouxo está relacionado com ter poucas fibras e mais células, e o denso é aquele tecido que tem mais fibras. Daí existem alguns tecidos com propriedades especiais, como o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido reticular ou hematopoético, que é de formação do sangue, e o tecido mucoso, que a gente encontra no cordão umbilical, somente no cordão umbilical. E na aula de hoje a gente vai ver o tecido cartilaginoso que está dentro dos tecidos conjuntivos de suporte. Dentro dos de suporte nós temos o cartilaginoso e o tecido ósseo. Então hoje é sobre cartilaginoso. Então, quais são os objetivos dessa aula? Conceituar o tecido cartilaginoso, verificar as funções, características aonde que a gente encontra dentro do nosso organismo e definir os principais componentes, né, que na verdade são as células e a matriz extracelular. E também estudar, então, os tipos de tecido cartilaginoso que a gente pode encontrar no nosso corpo. Então, esse tecido cartilaginoso, ele é um tipo de tecido conjuntivo, então ele tem as mesmas propriedades do tecido conjuntivo, que são células separadas, abundante matriz extracelular, isso é bem característico. A diferença que a matriz do tecido conjuntivo ela é uma matriz mais dura, mais condensada. A gente pode pensar numa gelatina, né? Por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito seria uma gelatina com muita água. Então a matriz ela é uma matriz mais solta, tipo um gel. No caso do tecido cartilaginoso, seria uma gelatina com pouquíssima água. Então é aquela gelatina bem dura, bem firme. A gente pode relacionar dessa forma. Então, ele é muito parecido em todas as questões, né, com o tecido conjuntivo, mas tem uma exceção. E essa exceção é que ele é um tecido avascular. O que quer dizer isso? Não tem vasos sanguíneos. E essa é uma característica muito importante desse tecido cartilaginoso. As cartilagens, elas têm um baixo poder de regeneração. E basicamente essa falta de regeneração que ela tem é em função da baixa vascularização desse tecido, o que faz com que ele não consiga se regenerar muito bem. Então, por exemplo, se uma articulação ficou lesada, dificilmente tu vai conseguir recuperar totalmente essa articulação. Né, tem que fazer muito reforço muscular para não sobrecarregar e não lesar mais essa articulação. A matriz extracelular, então, é uma matriz mais rígida, né, como eu falei, como se fosse uma gelatina mais densa, mais resistente à tensão, tem uma grande quantidade de colágeno do tipo 2, né, e na cartilagem fibrosa, que é um tipo de cartilagem especial, tem uma quantidade maior de colágeno do tipo 1. Além disso, tem os GAGs, os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos e as proteínas multiadesivas que vão dar essa consistência gelatinosa. Em HE, a matriz da cartilagem ela é mais basofílica quando comparada com o tecido conjuntivo propriamente dito. A cartilagem é uma estrutura que pode ser muito rígida. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é os tubarões, né, que são peixes cartilaginosos, e eles não têm ossos, eles têm cartilagem. E ele é extremamente forte, né, e capaz de suportar grandes pesos e grandes pressões. Então, a cartilagem ela tem um poder de suporte também tão forte quanto tem os ossos, né? Claro que os ossos são mais rígidos do que uma cartilagem, mas uma cartilagem pode ter um poder de sustentação muito grande também. Quais são as funções desse tecido cartilaginoso? Suporte dos tecidos moles, né? A gente já viu que, por exemplo, na traqueia tem os anéis de cartilagem e ele existe ali para suportar o tecido mole. A traqueia nunca pode fechar.
Por quê? Porque sempre tem que estar entrando ar nessa traqueia para chegar até os nossos pulmões. Por exemplo, o esôfago ele é um caminho onde vai passar o nosso alimento. Vai da boca até o estômago, né? Ele conduz esse alimento que sai da boca, vai até o estômago. Ele pode fechar, não tem problema, ele só precisa estar aberto quando está descendo o nosso alimento. Então, ele não existe uma estrutura de pressão. E o próprio alimento vai aumentando a luz dele, vai fazendo com que com que esse alimento seja conduzido. Agora, a traqueia vai passar ar dentro dela. E a traqueia tem que estar sempre aberta, assim como também o nosso nariz. O nariz tem que estar sempre mantendo as narinas abertas. Para quê? Para o ar poder entrar sempre. Então, tem essa função de suporte dos tecidos móveis. Amortecer choques, né? Então, para não grudar um osso no outro. Reduzir os atritos entre um osso e outro. E serve também para a formação e crescimento dos ossos. Porque os nossos ossos, durante o período embrionário, a maioria dos nossos ossos, eles foram primeiro moldes de cartilagem. E depois, em cima desses moldes de cartilagem, é que se deu o processo de calcificação e ossificação desses ossos. Durante o crescimento, existe o disco de crescimento, que é um disquinho de cartilagem, e ele faz com que o nosso osso cresça em altura. Logo adiante eu explico um pouco melhor essa questão. Então, as características desse tecido cartilaginoso. Ele é avascular, então não tem vasos sanguíneos, não tem inervação, sem vasos linfáticos, e daí a gente se pergunta como é que ele vai ser nutrido, né, se não tem vasos. Como é que é essa nutrição? É por difusão. A maioria das cartilagens, elas têm um tecido conjuntivo adjacente a essa cartilagem, junto a essa cartilagem, que a gente chama de pericôndrio. Tá? Esse pericôndrio, então, é um tecido conjuntivo, e daí no tecido conjuntivo, propriamente dito, tem vasos sanguíneos. Os nutrientes vão a partir dos vasos sanguíneos até esse tecido conjuntivo e, por difusão, chegam até a cartilagem. Algumas cartilagens, por exemplo, as cartilagens das articulações, têm o líquido sinovial, e daí é através desse líquido sinovial que vai chegar a nutrição até as células. Aonde que a gente encontra tecido cartilaginoso? Então, nós encontramos nas superfícies articulares, então aqui, ó, por exemplo, no osso, essa parte do osso, a epífise do osso é de tecido cartilaginoso, né? A borda dessa epífise é de tecido cartilaginoso. Nos discos epifisários ou disco de crescimento, que é aqui a posição número 2, aqui, que só está presente nos indivíduos que estão em fase de crescimento. Depois que cessou o crescimento, tudo vai ser substituído por tecido ósseo. A gente encontra também na orelha, né, para manter sempre a nossa orelha aberta, para a gente conseguir escutar. Alguns animais têm essa propriedade de baixar a orelha, que são animais, por exemplo, o cachorro, tem uma audição muito desenvolvida, então ele precisa, quando ele quer descansar, quando ele não está atento, ele baixa a orelhinha para fechar, né, e ele conseguir descansar, não ficar escutando tanto barulho. Está presente no nariz, a gente encontra também na epiglote, na laringe, na traqueia, nos discos, ó, tudo isso aqui é na traqueia, nos brônquios ainda apresenta, tá? Então, essas regiões. Encontramos também na sínfise púbica, que é aqui no osso da bacia, entre um osso da bacia e o outro, isso aqui é a sínfise púbica. Nos discos intervertebrais, então entre as vértebras na nossa coluna, né? Para uma vértebra não ficar tocando na outra, existem os discos intervertebrais. Tem também nas costelas, no final das costelas, quando eles se encontram com o externo, né? Também tem disso, ela também pode ter uma porção cartilaginosa, e isso aqui é meio controverso. Alguns dizem que lá pelos 50 anos essa cartilagem vai ossificar, e alguns livros apontam que essa cartilagem nunca ossifica. Quais são os componentes do tecido cartilaginoso? Então, são as células e a matriz extracelular. Quais são as células?
O nome da célula do tecido cartilaginoso é condrócito. Tá? E existe uma célula precursora do condrócito, que é o condroblasto. Sempre que vocês virem blasto, blasto quer dizer precursor. Tá? Os condroblastos, eles ficam localizados no pericôndrio, perto aqui na região do pericôndrio. Qual é a função dos condrócitos? É produzir a matriz extracelular. Então, antes de produzir a matriz extracelular, os condroblastos ficam localizados aqui no pericôndrio, são essas células menorzinhas, mais fininhas, ó. E daí, quando eles são ativados e começam a produzir a matriz extracelular, ele fica mais gordinho, assim, ó, e passa a ser chamado de condrócito. Tá? Esses condrócitos, eles vivem isolados, vivem dentro de uma lacuna. Essa lacuna é um buraco dentro da cartilagem. Então, assim, no momento que ele começa, que esse condrócito começa a produzir a matriz extracelular, ele fica envolto a essa matriz. E ele não tem contato com outras células e ele nunca vai sair dali. Se ele morrer ali dentro dessa lacuna, aquela lacuna vai ficar vazia e não vai ser substituída, tá? Não vai vir outra célula e vai ocupar aquele lugar, porque não tem como sair, ele fica preso ali naquela lacuna. O que acontece é que com o passar do tempo, esse condrócito ele pode sofrer divisão e daí dentro de uma mesma lacuna, a gente pode observar 2 condrócitos, ou até mais de 2 condrócitos. E daí o nome que a gente dá para essa estrutura, para essa lacuna com algumas células dentro, a gente chama de ninho isogênico. Ninho, porque parece um ninhozinho de um passarinho, isogênico, iso igual, gênico com a mesma gênese, né? Então, porque as células que estão ali, todas elas são células da mesma origem, a partir de uma mesma célula que sofreu divisão. O pericôndrio, como eu já comentei, é esse tecido conjuntivo que está adjacente à cartilagem, né? Ele tem a função de nutrir e fornecer condroblastos, que são as células precursores do condrócito. Então, por exemplo, se uma cartilagem sofre alguma lesão ou ela precisa crescer, esses condroblastos, que estão aqui nesse pericôndrio, começam a produzir a matriz e aumentam essa cartilagem ou reparam essa cartilagem. Só lembrando que esse reparo, ele até acontece, mas ele geralmente não é um reparo muito eficiente, porque a cartilagem não tem uma boa taxa de regeneração, tá? Então, ele é rico em fibras colágenas do tipo 1, né? Origina os novos condroblastos. Ele é um tecido bastante vascularizado, então serve para nutrir essa cartilagem que está junto a ele. E ele tem vasos linfáticos e tem nervos, tá? Coisa que a cartilagem que está aqui não tem. Essa cartilagem está bem bonita, ó, que tem vários ninhos isogênicos, que são essas lacunas, esses buracos dentro no meio da cartilagem, ó, que tem vários condrócitos dentro. Quanto mais velho for o indivíduo, maior é o número de células dentro desses ninhos isogênicos. Então, maiores são os ninhos isogênicos. Aqui, ó, dá para visualizar o pericôndrio, tá? Tudo isso aqui é o pericôndrio. Daí temos o pericôndrio fibroso, que tem uma quantidade maior de fibras, e o pericôndrio condrogênico, que fornecem as células, os condroblastos, né? Então, essas células que a gente visualiza aqui mais achatadinhas são os condroblastos, que vão dar origem aos condrócitos. E aqui a gente consegue ver as lacunas, né? E dentro das lacunas, os condrócitos formando os ninhos isogênicos. Aqui de novo, pericôndrio, até aqui o pericôndrio, depois aqui a cartilagem com os condrócitos e aqui os condroblastos. E aqui nesse tecido conjuntivo pode ter células do tecido conjuntivo, fibroblastos, né, macrófagos, plasmócitos, se tiver algum processo infeccioso, mastócitos.
Como que se dá a histogênese da cartilagem? Isto tecido, gênese e formação. Então, como se dá a formação dessa cartilagem? Então, começa lá no período embrionário, por exemplo. Começa com um mesênquima. O que é um mesênquima? É um tecido conjuntivo primitivo. Ele ainda não é nenhum dos tecidos, dos tipos, ele é primitivo. Então, ele tem várias células com características de fibroblastos, que são células alongadas, disformes, com abundante matriz extracelular. O que acontece? Essas células, elas começam a se agrupar e se diferenciam em condroblastos, né, que são os precursores dos condrócitos. Esses condroblastos, eles começam a produzir uma matriz e eles passam a ser chamados de condrócito. Observam que eles começaram a se espalhar porque eles produziram uma matriz entre eles, né, e daí ficou cheia de matriz entre um e outro. E daí essas células vão viver dentro de uma lacuna, né? E conforme o tempo vai passando, esses condrócitos vão sofrer divisão e vão viver dentro dos ninhos isogênicos, né? Então, quanto mais velho for o indivíduo, maior é o número de células dentro desses ninhos isogênicos. Até isso pode ser utilizado como um marcador para visualizar, para ter uma ideia mais ou menos assim da idade de um animal. Pode ser feito dessa forma. Então, esse é o processo de formação durante o período embrionário. Depois que o indivíduo, né, em fase de crescimento, a célula, o pericôndrio, que é o tecido conjuntivo que está adjacente a essa cartilagem, pode ir fornecendo os condroblastos para, né, fornecimento de mais condrócitos e aumentar o tamanho desse tecido conjuntivo. Então, aqui, pericôndrio com os condroblastos e aqui a cartilagem com os condrócitos. Aqui a gente consegue ver ninhos isogênicos, um ninho com 1, 2, 3, 4, 5 condrócitos. Aqui outro ninho com alguns condrócitos. Então, existem dois tipos de crescimento da cartilagem. O intersticial, que foi esse que eu comentei com vocês, que é do mesênquima, que essas células se condensam, formam os condroblastos, esses condroblastos começam a produzir a matriz e passam a ser chamados de condrócitos, que vai acontecer no início da vida, né? E depois por a posição, que é a partir do pericôndrio, que isso vai ir acontecendo ao longo do crescimento e às vezes para reparação de alguma lesão da cartilagem. Então, lembrando, né, que a cartilagem, em função dela ser avascular, ela não tem uma boa taxa de degeneração, não é? Né, ela sofre alterações degenerativas ao longo da vida, porque ela não tem uma boa taxa de reposição. Então, elas não se regeneram bem. Então, elas podem sofrer várias alterações degenerativas ao longo da vida. Os tipos de cartilagem. Temos 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, que é a mais abundante do nosso corpo. A cartilagem elástica, que adivinhem qual é a característica dessa cartilagem? Ter elasticidade. Então, ela dá suporte, só que é um suporte com mais maleabilidade. E a fibrocartilagem, que é uma cartilagem que fica entre o tecido conjuntivo e uma cartilagem, e ela serve para para dar maior resistência a esse tecido. Então, a cartilagem hialina tem basicamente, de diferente assim das outras, colágeno do tipo 2 e substância fundamental amorfa. A cartilagem elástica também, ela é muito parecida com a hialina, a única diferença é que ela tem fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa, ela tem a consistência bem diferente, que ela tem bastante colágeno do tipo 1, né? E pouco colágeno do tipo 2, e ela vai aumentar a resistência. A cartilagem fibrosa nunca tem pericôndrio. Então, essa cartilagem hialina é o tipo mais abundante de cartilagem. Ela normalmente se cora de roxo, tá? E a fresco ela tem uma coloração branco-azulada. Ela forma o primeiro esqueleto do homem
E ela tem uma grande quantidade de colágeno do tipo 2, né? E tem os glicosaminoglicanos altamente sulfatados, o que vai dar uma consistência gelatinosa bem característica, bem rígida para essa cartilagem hialina, tá? Ela normalmente tem pericôndrio e os condrócitos vivem lá nos ninhos isogênicos, né, lá dentro das lacunas. Só não vai ter pericôndrio a cartilagem hialina das articulações, que daí ela é ela é nutrida pelo líquido sinovial presente nessas estruturas. Aqui a gente consegue visualizar os ninhos isogênicos e a matriz extracelular. E a gente vê dois tipos de matriz. Uma matriz que a gente chama de matriz territorial e uma matriz que a gente chama de interterritorial. A matriz interterritorial é uma matriz com uma quantidade maior de colágeno, por isso que ela é mais clara. E a matriz territorial, que é aquela que está bem em volta dos ninhos isogênicos, ela tem uma quantidade maior de proteoglicanos e glicosaminoglicanos. E isso vai dar uma coloração, um roxo mais intenso. Esses glicosaminoglicanos é o que vai dar uma maior resistência. O agrecan é um tipo bem importante de glicosaminoglicanos, que geralmente eles estão bem em volta dos ninhos isogênicos, e ele que vai dar uma rigidez importante nessa cartilagem hialina. Tá? Aonde que a gente encontra a cartilagem hialina? No nariz, fossas nasais, tá? Na traqueia, para manter sempre o nariz e a traqueia sempre aberto, nos brônquios, nas extremidades ventrais das costelas, no revestimento das articulações, no disco epifisário, isso aqui é o disco epifisário, que é o disco de crescimento, que só está presente nos indivíduos em fase de crescimento, tá? E nas articulações, ó, isso aqui é cartilagem. Nas articulações, essa cartilagem hialina não vai ter pericôndrio. Então, ela vai ser nutrida pelo líquido sinovial, que é um líquido que tem dentro das articulações. Como eu comentei com vocês, a cartilagem não se regenera bem. E ao longo da vida, por sofrer muito atrito e por outras causas também, algumas pessoas podem desenvolver artrose ou osteoartrite, tá? Que é justamente o que está mostrando nessa figura, é a degeneração dessa articulação. Então é sempre importante fazer bastante reforço muscular, não fazer atividades com impacto muito forte, porque essa cartilagem pode se lesionar e ela não tem uma boa capacidade de regeneração. Há outro tipo de cartilagem, a cartilagem elástica, que ela é muito parecida com a cartilagem hialina, mas a única diferença é que ela tem fibras elásticas. As fibras elásticas, elas não são bem evidenciadas na coloração de HE. Então, é necessário ter uma coloração especial, que é a coloração de orceína, que é essa cor, esse bordô, esse vermelho, assim, um vinho, que ela vai evidenciar as fibras elásticas. E, em função das fibras elásticas, a coloração em HE da cartilagem elástica, ela não é tão roxa, ela tende mais para um rosa. Mas em HE a gente não consegue distinguir se ela é uma cartilagem elástica ou se ela é uma cartilagem hialina com certeza. Para a gente realmente conseguir distinguir uma da outra, é necessário fazer a coloração com orceína para evidenciar as fibras elásticas. Aonde que a gente encontra? No pavilhão auditivo, então na orelha, no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, então toda a região da orelha. A gente encontra também na epiglote, tá? E também na laringe. Tá? Nessa região aqui da laringe, temos na cartilagem cuneiforme, temos cartilagem elástica. Então essa é a imagem, tá, da cartilagem elástica com as fibras elásticas. Ela tem também pericôndrio, a gente consegue visualizar nitidamente esse pericôndrio. E a fibrocartilagem, então, a nossa terceira cartilagem.
A rigidez dela é intermediária entre a cartilagem hialina e o tecido conjuntivo denso. Ela não possui pericôndrio, tá? Mas ela geralmente está em contato com um tecido conjuntivo próximo a ela. Ela tem uma maior quantidade de fibras colágenas do tipo 1. E aonde que a gente encontra essa cartilagem? Nos discos intervertebrais, então entre uma vértebra e outra vértebra, nas costas, nós temos os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais são de cartilagem fibrosa. Também nos pontos de inserção dos tendões e na sínfise púbica é cartilagem fibrosa. Tá? Então aqui a imagem da cartilagem fibrosa, tem os condrócitos e as fibras elásticas. Ela não vai ter pericôndrio. Tá? Aqui com uma outra coloração, mostrando, né, os ninhos isogênicos, mas é mais difícil de visualizar. Aqui, ó, a cartilagem fibrosa, a gente tem nos discos, ó, isso aqui é um disco intervertebral, entre uma vértebra e outra vértebra temos os discos intervertebrais. E elas têm uma função muito importante, elas são bastante rígidas e é importante ser para uma vértebra não tocar uma na outra, né? Dentro do disco intervertebral tem o núcleo pulposo, que é o remanescente da notocorda, e pode acontecer uma situação que é a hérnia de disco, tá? A hérnia de disco é uma doença bastante incapacitante, né? E relativamente frequente, né? Em função de característica genética, do estilo de vida, algumas pessoas podem ter o rompimento desse disco e parte do núcleo pulposo pode sair e tocar no nervo. Isso dá uma dor muito intensa, a pessoa não consegue ficar sentada, não consegue ficar deitado e muitas vezes tem que, né, fazer uma cirurgia na coluna para, né, tirar esse excesso de tecido que está tocando no nervo e dá muita dor. Geralmente essa dor pode irradiar para a perna e dar uma dor no ciático. No tendão, no meio do tendão, então o tendão é o tecido, tem a função de unir o músculo ao osso, né? E ele é de tecido conjuntivo denso. Mas na inserção do tendão no osso, muitas vezes tem fibrocartilagem, que é essa estrutura aqui, ó. Tá? Aqui é o osso e aqui é o tendão, aqui tem o músculo, né? Então, para unir o músculo ao osso, para dar uma maior rigidez, que é bem o local onde às vezes pode ter uma lesão, um rompimento do tendão, tem essas cartilagens fibrosas, tem fileirinhas de cartilagem fibrosas para aumentar a rigidez nesse local e tornar ele mais resistente. Aqui a gente está visualizando um osso, né, de um indivíduo em fase de crescimento, porque a gente está vendo aqui o disco de crescimento. Aqui a cartilagem hialina, ó. Aqui já é o osso, aqui também já é o osso. Tá? E aqui tem um resumo dos 3 tipos de cartilagem. Então, a localização da cartilagem hialina, elástica e fibrosa, as funções delas e algumas características de cada uma delas. Então tá, pessoal, para a aula de hoje era isso.